Fala galera, tudo bem com vocês? Na semana passada nós tivemos o feriado de Corpus Christi e eu expliquei para vocês o sentido, a origem, o significado dessa celebração tão importante na vida da igreja, no calendário litúrgico da igreja, uma celebração que a igreja já realiza há séculos. Então eu achei importante a gente compreender o real sentido dessa festa. E deixei com vocês alguns exercícios, 3 questões para vocês responderem e mandarem para o meu e-mail. Agora eu estou aqui para poder corrigir essas questões, a fim de não restar mais nenhuma dúvida, tá? Então, vamos fazer essa correção. A questão 1 pergunta o que significa a expressão Corpus Christi. Qual o significado dessa expressão? A resposta mais fácil de todas aqui, é a primeira. Mais simples, mais fácil. Corpus Christi em latim significa corpo de Cristo. É isso. Corpus Christi, em latim, corpo de Cristo. Questão 2. O que é o sacramento da Eucaristia? Primeiro, uma definição geral de sacramento. O que a igreja entende por sacramento? Sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. É essa a definição que o Catecismo da Igreja Católica dá para sacramento. E para a Igreja Católica existem 7 sacramentos. Tem os 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, Eucaristia e crisma. Tem os chamados sacramentos medicinais, que são a confissão ou penitência e a unção dos enfermos. E tem também a ordem e o matrimônio. Então esses são os 7 sacramentos. E o sacramento da Eucaristia, o que ele significa? Especificamente o sacramento da Eucaristia, que é o objeto dessa nossa celebração de Corpus Christi, que é o que a igreja celebra em Corpus Christi, justamente o sacramento da Eucaristia. Eucaristia em grego significa ação de graças. Jesus, na última ceia, ele se reuniu com os discípulos para a celebração pascal. Era um costume judaico fazer uma ceia pascal e aquela era a última noite da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na quinta-feira santa. Na sexta-feira ele foi morto. Então ele sabia que já estava chegando a hora da sua paixão, dele se entregar para a nossa salvação. E naquela noite, os evangelistas relatam que ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, fez a ação de graças, a Eucaristia, partiu o pão e distribuiu esse pão aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Aquela cena da última ceia, que Leonardo da Vinci imortalizou naquele famoso quadro da última ceia. E depois ele pegou o cálice com vinho, deu graças também e distribuiu o cálice aos discípulos dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Essas palavras de Jesus, fazei isto em memória de mim, a igreja sempre entendeu como uma ordem, para que a igreja repetisse esse gesto que Jesus fez na última ceia. Isso é um gesto sagrado, então a igreja sempre, se você for à missa, você vai ver isso, Sempre tem lá o momento da consagração em que o padre repete exatamente esses gestos e essas palavras que Jesus fez na última ceia. E assim o padre atualiza o sacrifício de Jesus. Jesus se faz presente, porque o pão e o vinho, após a consagração, após a oração do sacerdote, eles se tornam corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não são mais pão e vinho, mas se tornam, a partir da ação do Espírito Santo, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o corpo e o sangue de Jesus são recebidos pelos fiéis e são um alimento espiritual na nossa caminhada rumo ao céu. A Eucaristia é um alimento que nos ajuda a vencer o pecado, é um alimento que nos ajuda a manter uma vida de santidade. Justamente a partir desse alimento, quando nós nos nutrimos desse alimento eucarístico, que é o próprio Jesus, que nós temos a vida de Jesus em nós. Essa é a fé católica. Então é isso que a Igreja Católica entende como Eucaristia. E é isso que ela celebra nessa festa de Corpus Christi. Bom, questão 3, última questão: como surgiu a solenidade de Corpus Christi? Foi o que eu falei para vocês na semana passada. A igreja já tinha no seu calendário litúrgico, no seu calendário de celebrações anuais, ela já tinha diversas
celebrações, mas ainda não tinha uma celebração para recordar a Eucaristia, para falar da Eucaristia. Não tinha, faltava isso. E aí acontece, lá no início do século XIII, mais precisamente no ano de 1209, acontece que uma Santa Juliana, na época ela era bem novinha, tinha 16 anos, Santa Juliana de Liege, na Bélgica, ela tem uma visão. Nessa visão, ela contempla a lua, só que essa lua tem uma faixa escura, é uma lua esplendorosa, mas essa lua tem uma faixa escura. E qual o significado dessa visão? A lua significava a vida da igreja com todo o seu esplendor, com os sacramentos, mas essa faixa escura significava a ausência de uma celebração para Corpus Christi. Não tinha ainda. Então era necessário instituir uma celebração. Então ela começa a argumentar que isso é necessário, que a igreja deveria prestar atenção nisso. E aí naquele tempo, quem exercia o ministério diaconal ali na Bélgica e teve contato com Santa Juliana foi Tiago de Pantaleon, que mais tarde se tornou o Papa Urbano IV. E o Papa Urbano IV foi justamente o Papa que instituiu a solenidade de Corpus Christi. Então, desde aquela época em que ele conheceu Santa Juliana, ele já guardava aquilo no coração, né? Nosso Senhor, através daquela santa, estava pedindo à igreja para instituir uma solenidade para honrar o seu corpo e o seu sangue, o sacramento da Eucaristia. Então ele, durante muito tempo, conservou isso no coração e quando ele foi Papa, em 1264, ele assumiu o nome de Urbano IV, vocês sabem que os papas mudam o nome, né? E como Papa Urbano IV, ele então institui a solenidade de Corpus Christi. Um ano antes teve um milagre eucarístico também, o milagre de Bolsena Orvieto, um padre alemão chamado Pedro de Praga. Ele estava voltando de uma peregrinação em Roma, e aí parou na cidade de Bolsena. Ele, durante a missa, foi assaltado por algumas dúvidas a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia, e aconteceu um milagre, nas mãos dele a hóstia começou a sangrar. E aí, imediatamente, a Eucaristia foi levada, então, para o Papa. O Papa estava em Orvieto, residia em Orvieto, que era uma cidade ali vizinha. E após analisar o caso, após testemunhar que de fato era um milagre, era um feito sobrenatural, uma ação de Deus para transmitir uma mensagem para a igreja, né? O Papa então entronizou a relíquia ali da Eucaristia, né? O corporal manchado de sangue na Catedral de Orvieto. Então o milagre aconteceu em Bolsena, mas ele é conhecido universalmente como milagre de Bolsena-Orvieto porque até hoje, se você quiser visitar, está lá na Catedral de Orvieto, esse corporal manchado de sangue está exposto para a adoração dos fiéis. Então, esse milagre aconteceu um ano antes da instituição da festa de Corpus Christi, foi em 1263. Então, o Papa já tinha isso no coração, que ele trazia desde a juventude, quando ele era diácono, essa intenção de instituir uma solenidade no calendário litúrgico da igreja para honrar especificamente o sacramento da Eucaristia, e ele entendeu esse milagre de 1263, o milagre de Bolsena Orvieto, como uma confirmação de Deus, né? Deus estava confirmando a sua vontade para que essa solenidade fosse instituída. Então ele, no século XIII, né, 1264, ele instituiu oficialmente a solenidade de Corpus Christi. E desde então a igreja celebra sempre a solenidade de Corpus Christi. Ela sempre acontece na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade. Esse é o lugar dela, dessa solenidade, dentro do calendário litúrgico da igreja. Então a igreja tem uma fé muito rica, é um patrimônio de fé enorme, né? Um patrimônio riquíssimo que a igreja acumula através dos séculos. É sempre bom a gente entender, né, o sentido das celebrações, a história dessas celebrações. Tem muita história, tem muita tradição aí. Então é importante, né, nas aulas de ensino religioso, a gente acompanhar o calendário litúrgico da igreja, sempre compreendendo, né, o sentido profundo de cada uma dessas celebrações. Valeu, galera! A intenção foi essa, da gente trabalhar esse conteúdo aí de Corpus Christi. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente introduz aí um conteúdo novo. Grande abraço!